A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Vamos ao vídeo de hoje que vai falar de um assunto bastante delicado, um erro muito grande que muitos irmãos têm cometido. Eles não têm percebido que eles estão se afastando, eles estão se esfriando, e esse vídeo vem como advertência, esse vídeo vem como instrução. Vamos fazer algumas leituras. Vamos comparar a um cristão que vive continuamente no Netflix com a palavra de Deus. Vamos ver verdades da palavra de Deus para saber se esse comportamento é compatível ou não com a vontade de Deus para as nossas vidas. Primeiro texto, Mateus 15. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que eu aprendo aqui é muito importante. Aqui não está dizendo que o povo não vai na igreja, que o povo não está no coral ou não está sentado na nave da igreja. Pelo contrário, o povo está dentro da igreja. O povo representa, um povo que está lá dentro, por exemplo. Mas representa também dizendo que os lábios deles, eles também se mexem, eles também se movem. Eles fazem barulho sim, eles fazem som sim, eles não estão calados, mas existe um problema muito grande, é o coração deles. O coração deles está longe, ou seja, no seu íntimo, os seus desejos são completamente outros. O Netflix, ele explora exatamente essa parte íntima do homem e da mulher, ou seja, ele explora, os desejos, ele explora essa área dos desejos, da alegria, da motivação, do prazer, do passatempo, do entretenimento, enfim. Então, quando o cristão ele se distrai, quando ele vê, ele está completamente envolvido com isso. Quando ele vê, ele até vai na igreja, ele até sabe cantar um hino, porque ele decorou. Esse texto está dizendo que o povo vai na igreja e que os lábios dele se mexem, mas a questão não é essa, a questão é onde está o coração deles. Está dizendo que o coração deles já se afastou de Deus, e isso é um grande perigo. Há muitos cristãos que passam muitas horas por dia no Netflix e já perderam completamente a intimidade, a comunhão com Deus e até o desejo, e até a questão do desejo, de desejar mais da parte de Deus. Mas pelo contrário, tem vivido uma vida de completa rotina. E ainda tem mais o agravante também, que é o fator tempo. Em Hebreus 12, Deus vai revelar para nós o desejo que a gente seja maduro, Vai dizer assim o texto: embora a esta altura vocês já devessem ser mestres, vocês ainda precisam que ensinem novamente os princípios elementares ou básicos da palavra de Deus. Ou seja, está falando que Deus deseja do homem e da mulher que faça bom uso e bom aproveitamento do tempo, que com o passar do tempo, que eles já sejam, extremamente capacitados, já sejam inclusive prontos e preparados para ensinar outras pessoas. Mas está falando aqui de um povo que precisa repetir o assunto, que precisa que ensine novamente ainda a parte básica, Ou seja, e na primeira parte também está falando que embora a essa altura, ou embora todo este tempo, ou seja, que existe sim o uso correto do tempo. No uso correto do tempo, o tempo passa e cada vez que o tempo progride, você é cada vez mais pronto, bem preparado, aperfeiçoado, cada vez mais maduro. Isso é um bom uso do tempo. O Netflix tem entrado exatamente nessa lacuna, roubado o tempo das pessoas, roubado completamente o tempo das pessoas. Apocalipse 3 vai falar também de uma igreja morna. Esse é outro dos grandes perigos do Netflix e desse lazer descontrolado para as nossas vidas, porque nós sabemos que uma igreja morna, ela é motivo de vômito por parte do Senhor Jesus,
o Senhor Jesus vomita uma igreja morna, ou seja, ele não tem prazer nenhum nesse tipo de igreja. É uma igreja que é digna de condenação. Então, um lazer descontrolado para as nossas vidas, um lazer vicioso, como vício para as nossas vidas, um lazer que não glorifica a Deus, que não busca, ela pode nos levar, e certamente já está nos levando, a muitos cristãos, para um lugar de mornidão, que é um lugar extremamente perigoso e próximo está da condenação. Em Jeremias capítulo 2, vai apresentar um povo que deixou a Deus, que abandonou a Deus, que é o manancial de águas vivas. Vai dizer que o povo fez duas maldades: abandonou a Deus e também cavaram cisternas, cavaram poços, que é onde se armazena a água, cavaram cisternas, só que são rotas ou rachadas, que não retêm água. Deixa eu explicar melhor. São dois erros muito grandes: deixar ou abandonar a Deus. Muitas pessoas até estão dentro da igreja, mas o seu coração, o seu íntimo já se corrompeu na totalidade e elas já abandonaram a Deus, ainda que às vezes elas até estejam dentro do templo. E elas cavaram cisternas, ou seja, cavar se representa com as próprias mãos. É como se dissesse que pegaram enxadas, e objetos para cavar, e eles mesmos cavaram o buraco, eles mesmos enterraram, cavaram o buraco, abriram o chão, ou seja, que os seus desejos ficaram descontrolados e eles mesmos cavaram, o buraco. A cisterna, segundo o contexto bíblico, é um local onde se armazena água. A cisterna, ela deve conservar a água. Só que nesse caso está falando de um povo que cavou uma cisterna que ela é rachada, ou seja, a água que era para estar guardada lá não está. Toda a água foi perdida, porque ela é uma cisterna rota ou rachada. Ela não consegue conservar a água. Muitas vezes o cristão com uma vida descontrolada de Netflix, ele até recebe água. Isso eu não tenho dúvida. Às vezes ele vai no culto e ele recebe água, mas a água onde ele guarda é um lugar que é furado, rachado, ou seja, que não conserva a água. A água vai toda embora. A água toda, ela se perde, porque não consegue conservar. Eu aprendo que Deus deseja do homem esse desejo de conservar aquilo que tem recebido da parte dele. Em Marcos 12, vai falar a maneira que Deus deseja ser adorado, deseja ser buscado, deseja ser desejado, deseja que o homem se relacione com ele. Vai dizer que é de todo o coração, alma, entendimento e forças. Está falando que são 4 áreas completamente diferentes da vida do homem e da mulher. Está dizendo que o homem e a mulher devem colocar tudo dele, toda a sua essência, todos os seus desejos, todo o seu entendimento, toda a sua vontade, até a sua força, a sua disposição física, toda para buscar a Deus, toda para amar a Deus, desejar a Deus. E muito bem é verdade que com relação ao Netflix, a gente vê que a área do homem dividida em 4 áreas: coração, alma, entendimento e forças. Para amar a Deus, muitas vezes isso não é uma verdade para cristãos, exatamente por causa do uso de Netflix e outros lazeres completamente descontrolados. Em 1 Coríntios 9, a gente também vai ver textos comparando, como é que é o comportamento de atletas. Em 1 Coríntios 9, você vai ver o corredor e você vai ver o lutador também, que é o verso que está em tela. E vai dizer que o atleta de tudo se abstém, porque ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele deseja alcançar algo. E está falando que para ele alcançar, o atleta, ele de tudo se abstém, ou seja, ele se nega de muitas coisas, porque ele tem um objetivo maior. Você sabe que nesse mesmo texto
Está dizendo que eles fazem isso para alcançar algo que perece, algo que é corruptível, algo que não é durável. E está nos advertindo, e nós que estamos buscando, procurando e se aplicando para alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, nós também temos que abrir mão de coisas, nós também temos que nos abster. Salmos no capítulo 1 também vai mostrar o comportamento de homens e mulheres que tudo quanto fazem prosperam. Existe um cenário para isso acontecer, e é o texto de Salmos no capítulo 1 e verso 2, que diz que eles têm prazer na lei de Deus, prazer nela, e meditam e ficam pensando nela de dia e de noite. Ou seja, eles têm prazer na lei de Deus, prazer no conteúdo bíblico. Mas a nossa geração é uma geração que foi assaltada, que foi seduzida pelo Netflix, e muitas vezes nós não podemos dizer que a nossa geração tem prazer na lei de Deus. Nós vemos pelas ações e obras que a nossa geração tem prazer no Netflix, mas quanto a prazer, o prazer na lei do Senhor, a alegria, a satisfação, a motivação para ler conteúdo bíblico, não é uma verdade para todos, ou seja, é um cenário bastante perigoso. E para finalizar, eu quero ler com vocês Apocalipse 3, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome ou roube a tua coroa. Você precisa entender que o maligno, ele tem esse desejo de tomar ou roubar a tua coroa, que representa aqui a salvação da tua alma, que representa aqui uma eternidade com Deus. O maligno, ele quer te tirar esse privilégio. Ele sabe que você pode acessar essas coisas, que você pode alcançar, e por isso o maligno, ele tenta te roubar, te assaltar. Por isso que esse texto bíblico vai dizer: guarda o que tens, guarda o que tens. Ou seja, se preocupe com isso, zele por isso, em nome de Jesus. Que essa palavra, ela possa transformar completamente a sua vida, que você possa abrir os seus olhos, que por meio da palavra de Deus os seus olhos sejam abertos e que você venha mudar completamente a sua maneira de agir e de pensar, em nome de Jesus. Amém? Se esse vídeo edificou a sua vida, curta para nós entendermos que foi importante para você. Se você puder, comente algo aqui na descrição desse vídeo e também compartilhe, envie para mais pessoas, em nome de Jesus. Graça e paz.